mistura de soluções de mesmo soluto, ou seja, duas soluções que sejam feitas do mesmo material. Geralmente a água, e o soluto que está dissolvido em água é o mesmo para ambas as soluções. Então tomem como exemplo essa imagem que está aparecendo aí no compartilhamento para vocês. A imagem que está ali embaixo. Mostrando assim, a gente tem dois copinhos ali, dois beckers. O primeiro becker é feito ali de uma solução, 50 ml de água, 30 gramas de cloreto de sódio, de sal. Tá? Na segunda solução, o segundo becker, ele é feito de 100 ml de água e 20 gramas de sal. Certo? Quando eu misturo essas duas soluções, ou seja, quando eu coloco elas em contato, eu vou ter uma nova solução, uma terceira solução. Essa minha terceira solução, ela vai ter a massa do sal somada das duas soluções iniciais, 30 da primeira, 20 da segunda, que vai ser 50 no caso. E o volume dessa minha solução final também é a somatória dos volumes da solução inicial. Ou seja, 50 da primeira solução, 100 da segunda, obtendo uma terceira solução com 150 ml de volume. Certo? Cada uma das soluções tem uma concentração própria. Se eu aplicar a fórmula de cálculo da concentração que a gente aprendeu na aula passada, C, que a concentração é igual a massa do soluto divididos pelo volume da solução, para a primeira solução, aplicar ali, ó, C igual a 30 divididos por 0,05, que é 50 ml, a gente vai encontrar ali que a concentração dessa solução ali é de aproximadamente 150 gramas por litro de água. Para a segunda solução, a gente vai ter ali que a concentração é de aproximadamente 50 gramas por litro de água. Agora, se a gente aplica esse mesmo cálculo para a terceira solução, a concentração não vai ser nem 50 e nem 150. Ela vai ser uma concentração diferente, porque agora eu tenho um volume diferente e uma massa diferente. Então, a concentração dessa solução final não é a somatória das concentrações iniciais, igual é para eu determinar a massa do soluto ou o volume da solução final. Tá? Se a gente pegar e associar esses conceitos básicos, vamos lá, fazer a representação, só a fórmula matemática, sem usar números nenhum, sem usar cálculo nenhum. A representação de como eu determino a concentração da primeira solução, olha o que está aparecendo no que está escrito em cima do nosso slide ali. Para a primeira solução, concentração é igual a massa do soluto dividido por volume. Se a gente isola a massa do soluto, vai ficar massa do soluto igual a concentração vezes volume da solução. Certo? Para a segunda solução também, se eu for calcular a concentração dela, concentração da solução 2 é igual a massa do soluto 2 divididos por volume da solução 2. Isolando a massa do soluto 2, ficamos com massa do soluto 2 igual a concentração da solução 2 vezes volume da solução 2. Como eu havia dito inicialmente, a massa da solução final é a somatória das massas das duas soluções iniciais. Ou seja, somando massa do soluto 1 mais massa do soluto 2, eu tenho a massa da minha solução final. Então, se eu substituir massa do soluto pela expressão que está na frente ali nas fórmulas, concentração vezes volume, eu posso determinar que para a minha solução final, para eu determinar a concentração e o volume da minha solução final, eu tenho que multiplicar a concentração e o volume da solução 1, somando, ou seja, mais a concentração e o volume da solução 2, que é o que eu coloquei aqui no lado da direita. Simplificando o que está escrito ali no nosso slide na parte de cima, toda vez que a gente vai determinar as características de uma solução que é feita a partir da junção, da agregação de duas soluções de mesmo soluto, quando nós quisermos determinar as características dessa solução, nós vamos usar uma das três fórmulas que estão aqui ao lado, tá? O que são essas três fórmulas? A primeira é quando eu quero determinar a concentração em massa, ou seja, a concentração em gramas por litro. A segunda fórmula é quando eu quero determinar a concentração molar, ou seja, a concentração em mol por litro. E a terceira é quando eu quero determinar o título dessa solução, seja o título em massa ou o título em volume. Qual que é a diferença dos dois?
Eu só vou mudar ali, gente, no lugar do M, onde está ali T1 vezes M1, o M1 se refere à massa da solução 1. O M2, massa da solução 2. O MF, o M minúsculo F, é a massa da solução final. Se eu quiser mudar ali e eu estiver falando de título em volume, ao invés de usar a massa, eu vou usar o volume. Então, título da solução 1 vezes volume da solução 1 mais título da solução 2 vezes volume da solução 2 é igual a título da solução final vezes volume da solução final. Gente, eu coloquei errado ali no final do slide, eu coloquei MF vezes MF, eu repeti. Mas o primeiro ali é T, tá? T de título, beleza? Só para corrigir ali essa parte que eu fiz errado ali, tá bom? Então nós vamos usar uma dessas três fórmulas para determinar a concentração de uma solução final formada a partir da união de duas soluções iniciais que sejam feitas de um mesmo soluto. Nós vamos praticar isso nos exercícios ali da frente, tá? Continuando. E quando a gente mistura duas soluções em que os solutos são diferentes, porém não há reação química entre eles, ou seja, são solutos que não são reagentes. Nesse caso, gente, quando a gente mistura duas soluções em que os solutos eles não são reagentes, significa que a massa de cada soluto na solução final ela vai permanecer inalterada, ou seja, ela não muda. Se ela não muda, isso vai se tratar de um caso simples de diluição, ou seja, como a gente já estudou na aula passada, eu só estou aumentando o volume da solução, mas preservando a massa de soluto dela. Tá? Olha ali, por exemplo, eu tenho duas soluções. A primeira, água e cloreto de sódio, 10 gramas. A segunda solução, água e cloreto de potássio, 30 gramas. Em nenhuma das duas, os dois solutos, cloreto de sódio e cloreto de potássio, eles não são reagentes. Eles não promovem reação química um com o outro quando eles estão em contato. Quando eu misturar essas duas soluções, eu vou ter uma solução final, onde o volume dessa solução final vai ser um volume novo, um volume que é a somatória do volume das duas soluções iniciais, certo? A massa de cloreto de sódio permanece 10 gramas, não vai mudar, porque o cloreto de sódio não vai ser consumido, porque ele não sofre reação química, e ele não vai aumentar, porque não tem cloreto de sódio vindo de algum outro lugar, porque no caso ali o sal que está na outra solução é diferente. A mesma coisa vai acontecer com o cloreto de potássio. Eu tinha 30 gramas na solução que eu misturei, na minha solução final eu também vou ter 30 gramas, agora esses 30 gramas dissolvidos em um volume maior de solução. Tá? Portanto, nesses casos, quando a gente mistura duas soluções que têm solutos diferentes, mas que não são reativos, isso se trata única e exclusivamente de um caso de diluição. Como que a gente determina a concentração de uma solução quando é um caso de diluição, gente? A gente já viu nas aulas passadas. Concentração da solução inicial vezes volume da solução inicial tem que ser igual concentração da solução final vezes volume da solução final, certo? Então, CI vezes VI é igual a CF vezes VF. É a mesma fórmula que a gente aprendeu na aula passada para caso de diluição. A gente vai praticar também ali na frente nos exercícios sobre isso. E o terceiro caso é quando nós misturamos duas soluções onde sejam feitas de reagentes de solutos diferentes, tá? Porém, agora esses dois solutos eles são reagentes. Eles reagem entre si. Consequentemente, a massa, a concentração, as características na solução final não vão ser semelhantes a nenhuma das duas soluções, certo? Continuamos aplicando aquele pensamento. O volume da solução final é o mesmo que se eu pegasse as duas soluções iniciais e somasse o volume das duas, tá? Então, o volume é a somatória dos dois volumes finais, dos dois volumes iniciais. Porém, agora, a massa dos reagentes, a massa dos solutos, a concentração dos solutos na nova solução, elas são diferentes
porque ocorre reação química entre esses dois solutos. Como que eu vou determinar a concentração de uma solução final que seja formada a partir da união de duas soluções iniciais que sejam reagentes entre si? Então a gente vai seguir alguns passos. O primeiro passo, eu vou montar a equação química que representa a reação entre os dois solutos. Os solutos da solução 1 e o soluto da solução 2. Então eu vou escrever a equação química que represente essa reação entre eles. Pegando o nosso exemplo aí do slide, um dos nossos solutos é o hidróxido de sódio, NaOH, o outro é o HCl, o ácido clorídrico. Então, colocando eles ali para eu representar a equação química, base, NaOH, mais ácido, que é o HCl, sempre forma sal, que é o cloreto de sódio, e água. Então, está representada a equação química ali embaixo. E essa equação química ela deve ser balanceada. Ela deve estar balanceada obrigatoriamente. Então, ali, a quantidade de sódio antes nos reagentes tem que ser igual à quantidade de sódio nos produtos. Quantidade de cloro nos reagentes tem que ser igual à quantidade de cloro nos produtos. Hidrogênios nos reagentes tem que ser igual a hidrogênio nos produtos. Oxigênio nos reagentes tem que ser igual a oxigênio nos produtos. Para essa equação química em especial do nosso exemplo aí, não precisa fazer balanceamento, porque ela já está balanceada da forma como ela está escrita. Mas nem sempre essa situação ocorre, e aí a gente precisa realizar o balanceamento dessa equação química, utilizando o método das tentativas ou o método da oxirredução. Tá? Isso, gente, é conteúdo lá do primeiro ano do ensino médio. A gente ainda vai rever aqui na nossa revisão de terceiro ano? Sim, vamos rever com bastante detalhes. Porém, por enquanto, a gente ainda vai ter que recordar lá do primeiro ano. Tá? Feito a equação química balanceada, nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é determinar a quantidade de mol dos reagentes que participam dessa mistura. Ou seja, quantos mol de cada reagente participa da mistura da solução ali. Quantos mol de hidróxido de sódio, quantos mol de ácido clorídrico participam dessa reação química. E o último passo, a gente faz uma proporção estequiométrica, igual aprendemos no bimestre passado a realizar estequiometria para uma reação química. Tá? Vamos fazer isso num passo a passo para esse exemplo nosso ali? Primeira solução nossa, do hidróxido de sódio. O volume da solução é 1 litro e eu tenho uma concentração molar de 2 mol por litro. Tá? A segunda solução de ácido clorídrico ela é feita de 500 ml, ou seja, meio litro, e a concentração molar é 4 mol por litro. Tá? A minha solução final vai ser o volume somado das duas iniciais, então 1 mais meio vai dar 1,5, tá? E a concentração da minha solução final, eu não sei qual é a concentração final dela. Eu preciso determinar qual será essa concentração final, tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro ali, estou determinando a quantidade em matéria de hidróxido de sódio. Então a gente tem ali, ó, para eu determinar a quantidade em matéria de hidróxido de sódio, ou seja, o número de mol de hidróxido de sódio presente naquela solução minha ali, eu vou usar N, que é a quantidade de matéria, é igual a M, que é a concentração molar, aquele M mais tortinho, que não é o M do nosso alfabeto arábico, é um M do alfabeto grego, tá? Vezes V, que é o volume da solução. Aplicando esse cálculo para minha primeira solução, concentração molar é 2 mol por litro, que está lá em cima. Volume, 1 litro. Então, 2 vezes 1, vamos encontrar aqui a quantidade de matéria é 2 mol para a primeira solução. Para a segunda solução, meio, que é o volume, vezes 4, que é a concentração molar, temos que dar 2 mol também, tá? Então, percebam que ali a proporção estequiométrica está assim, 2 mol de NaOH, 2 mol de HCl, certo? Olhem lá na nossa equação química agora. A proporção da reação entre NaOH e HCl é de 1 para 1. A cada 1 mol de NaOH reage com 1 mol de HCl, formando 1 mol de NaCl.
certo? Agora, se eu tenho 2 mol de NaOH e 2 mol de HCl, eu vou formar, no final da minha reação, seguindo essa proporção, seguindo essa ideia, 2 mol de NaCl também, tá? Aí, para determinar a concentração molar de NaCl na minha solução final, é só eu usar essa informação. Se forma 2 mol de NaCl nessa reação, vou pegar lá, fazer o cálculo. Concentração molar é igual a 2 mol divididos por 1,5, né, que é 1,5 litro. Vou encontrar lá que a concentração molar vai dar aproximadamente 0,66 mol por litro de NaCl, certo? Vamos praticar aqui o que eu estou falando, porque se só eu ficar falando aqui, tentando explicar uma coisa que envolve mais uma parte prática, um cálculo, a gente vai acabar ficando bem perdido nesse conceito aqui. Então vamos tentar compreender um pouquinho melhor. Percebam aqui o seguinte, gente. A gente tem um primeiro exemplo aqui. Ali diz assim: misturam-se 100 ml de uma solução aquosa 0,20 mol por litro de cloreto de sódio com 600 ml de uma solução aquosa 0,30 mol por litro de cloreto de cálcio. Quais são as concentrações em mol por litro dos sais na solução final? Qual que é o primeiro passo que nós devemos fazer aqui, gente? O primeiro passo, o passo inicial que a gente deve seguir obrigatoriamente, é identificar essa mistura. Ela é feita com soluções de mesmo soluto ou de solutos diferentes? Responde para mim, gente. Essa mistura ela é feita de solutos iguais ou de solutos diferentes? Os materiais que estão sendo misturados, as soluções aquosas que estão sendo misturadas, os solutos são os mesmos ou são diferentes? Responde lá para mim. Os solutos são iguais ou diferentes, gente? Nesse exercício que está ali. São diferentes. Obviamente, ali um fala que é cloreto de sódio, o outro é cloreto de cálcio. Então são 2 solutos diferentes. Se são solutos diferentes, aí eu vou para o segundo passo. O segundo passo eu preciso descobrir lá. São solutos que reagem entre si ou são solutos não reagentes? Pessoal, essa parte da gente descobrir se é soluto reagente ou não, ela é um pouco mais complicada, tá? Mas uma dica, que geralmente essa dica ela é seguida por todas as avaliações externas, vestibulares, Enem, etc. Quando ele quer pôr para você ali um exemplo de mistura de soluções de solutos diferentes que sejam reagentes, ele vai usar uma solução ácida e uma segunda solução básica. Ou seja, uma solução feita de um ácido e uma solução feita de uma base. Nesse nosso caso aqui, a gente tem 2 soluções feitas de sais, cloreto de sódio e cloreto de cálcio. A maioria dos sais eles não são reagentes entre si. Tem algumas exceções? Tem. Mas a grande maioria dos sais não reagem um com o outro. Então, se são 2 sais, muito provavelmente significa que esses 2 reagentes eles não têm reação química entre eles. Se não ocorre reação entre eles, então é um caso único e exclusivo de diluição. Portanto, fala assim na pergunta: qual a concentração em mol por litro dos sais na solução final? Se é diluição, como que eu vou determinar essa diluição? Eu vou usar a fórmula química para diluição. Concentração da solução inicial vezes volume da solução inicial tem que ser igual a concentração da solução final vezes volume da solução final. A primeira solução que eu vou calcular é de cloreto de sódio. O cloreto de sódio ali, gente. A solução de cloreto de sódio, a solução inicial, a solução que eu vou misturar por primeiro. Qual que é o volume dela? Da primeira solução de cloreto de sódio. Qual que é o volume dela? Responde para mim, gente. Qual que é o volume da primeira solução? A solução de cloreto de sódio. O volume é 100 ml.
Certinho. Quanto que é a concentração dessa solução? Qual que é a concentração de cloreto de sódio nessa solução? 0,20 mol por litro. Ótimo, beleza. Então achei as duas primeiras informações, a concentração inicial e o volume inicial dessa solução. Aí eu vou misturar ela com uma outra solução de 600 ml, 0,30 mol por litro. Só que essa informação do 0,30 mol por litro não me interessa no momento porque não tem reação química. O que me interessa é só o volume dessa solução, que é 600 ml. Quando eu misturo a minha de 100 com essa de 600, qual que vai ser o volume da minha nova solução? O volume da solução final, digamos assim, qual vai ser? 700 ml. Tá aí as informações que eu preciso. 100 ml, volume inicial, 0,20 concentração inicial, 700 volume final. Agora eu posso determinar a concentração final, que é o CF. Então, aplicando ali. Eu fiz ali uma mudança, esqueci de colocar as unidades, tá, gente? Mas isso não importa. 0,20, que é a concentração inicial, vezes 100 ml, que é o volume inicial, é igual à concentração da solução final, vezes 700. Vou determinar que a minha solução final tem uma concentração de aproximadamente 0,03 mol por litro. Calculei a concentração do primeiro sal. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o segundo sal. Para fazer para o segundo sal, eu vou usar as informações agora da solução de cloreto de cálcio. Concentração é 0,3, volume é 600. A solução final permanece com o mesmo volume, que é 700. Vou determinar lá que então a concentração molar final da minha solução de cloreto de cálcio é de 0,26 mol por litro. Esse é tranquilo, bem facinho. O único segredo aqui é saber determinar lá no momento inicial se é soluto diferente ou soluto igual, e se for soluto diferente, se é reação química ou não. Beleza? Vamos lá, vamos adiante. Segundo exemplo. 100 ml de uma solução aquosa contendo 10 gramas de sacarose dissolvidos foram misturados com 100 ml de uma solução aquosa contendo 20 gramas desse açúcar. Qual a concentração em mol por litro de sacarose na solução formada após a mistura? Agora prestem atenção, gente, lá no início. Ele misturou duas soluções. A primeira, 10 gramas de sacarose. E percebam bem ali onde diz assim, 20 gramas desse açúcar. Significa que a segunda solução é feita do mesmo soluto que a primeira. Portanto, a gente tem aqui um caso de mistura de duas soluções de mesmo soluto. Tá? Aí a pergunta, qual a concentração em mol por litro de sacarose na solução formada após a mistura? Certo? Como que a gente vai fazer esse exercício aqui, gente? Primeiro passo aqui, gente, importantíssimo. Notem que a pergunta, ele quer a concentração molar, ou seja, a concentração em mol por litro. Mas as informações sobre as soluções iniciais, elas não estão em mol por litro. A massa é me dada em gramas e o volume em ml. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu preciso determinar a concentração molar de cada uma das duas soluções. A concentração molar da primeira e a concentração molar da segunda. Primeiro passo, então, a gente vai usar essa fórmula aqui para cálculo, mas o primeiro passo, gente, eu vou determinar a concentração molar da primeira solução. Como que a gente faz a concentração molar? A gente vai usar lá, concentração molar é igual a massa do soluto 1 divididos pela massa molar desse mesmo soluto vezes o volume da solução. Então, lá na solução 1, a massa de sacarose é 10 gramas.
A massa molar da sacarose, ou seja, se eu pegar lá a fórmula química da sacarose, C12H22O11, e calcular lá 12, que é a massa do carbono, vezes 12 carbonos que tem nessa substância. 1 vezes 22, que 1 é a massa do hidrogênio, vezes 22 hidrogênios que tem na sacarose, mais 16, que é a massa do oxigênio, vezes 11 oxigênios que tem na sacarose. Somando todos esses valores, eu vou encontrar que a massa molar da sacarose é 342 gramas por mol. Nesse caso, eu nem preciso fazer isso porque já é me dado ali no finalzinho do exercício a massa molar da sacarose. Tá? Vezes o volume da minha solução, que é 100 ml, mas toda vez que a gente faz cálculo de concentração, a gente sempre usa o volume em litros, tá? Então, 100 ml transformados em litros é 0,1. Vou determinar que a concentração molar da minha primeira solução é 0,3 mol por litro de sacarose. Aplicando o mesmo princípio para a solução 2. 20 gramas de sacarose em 100 ml de água. Então, 20 divididos por 342 vezes 0,1, concentração molar da minha solução 2, 0,6. Agora, esses dois valores, já que eu determinei a concentração molar, agora eu aplico na fórmula lá atrás. Ficando assim, olha. Concentração da solução 1, 0,3. Volume da solução 1, 100 ml. Concentração da solução 2, 0,6, que a gente determinou aqui no cantinho da direita do nosso slide. Volume da solução 2, também 100 ml. Volume da minha solução final, somatória do volume das duas iniciais, 100 mais 100, então vai dar 200. E a concentração é o que eu quero encontrar. Substituo todos esses valores na nossa fórmula, então concentração final vezes 200 é igual a 0,3 vezes 100 mais 0,6 vezes 100. 200 é igual a 30 mais 60. Concentração final é igual a 90 dividido por 200. Concentração final é igual a 0,45 mol por litro. É a concentração de sacarose em mol por litro, né, como foi pedido ali no exercício, na minha solução final. Tá? Novamente, gente, neste caso aqui, quais são os passos que eu devo seguir? A primeira coisa, a primeira informação que eu preciso retirar do exercício é que tipo de unidades ele me fornece. Se você perceber ali nas soluções iniciais, a informação sobre o soluto está sendo dada em gramas, que é a massa. O volume está sendo dado em ml. Mas a minha pergunta da concentração que eu quero não é grama por litro, não é concentração comum. É a concentração em mol por litro, que a gente chama de concentração molar. Portanto, eu preciso encontrar primeiro a concentração molar de cada uma das duas soluções, que é o que eu fiz aqui no lado da direita do nosso slide, para depois aplicar esses valores à fórmula das misturas de soluções e determinar a concentração molar da solução final. Certo? Terceiro exemplo aqui agora, um caso de solutos diferentes em que ocorre reação química. Tá? Então ele diz ali assim, considere que 400 ml de uma solução de HNO3, 0,10 mol por litro, sejam misturados com 200 ml de CaOH2, 0,175 mol por litro, a 25 graus Celsius, ocasionando a reação química. Calcule a concentração de CaNO3,2 em mol por litro na solução final. Então agora a gente tem um caso de mistura de duas soluções de solutos diferentes. E os dois solutos agora, eles são reagentes. Eles reagem um com o outro. Então a gente vai seguir aqueles 3 passos que foram falados anteriormente. Primeiro passo, escrever a equação química, que já está aí no slide. HNO3 mais CaOH2 é igual a CaNO3,2 mais H2O. Segundo passo, verificar se essa equação química ela está balanceada. Se ela não estiver balanceada, eu preciso balancear ela. Tá? Como que eu faço essa verificação? Eu vou contar o número de átomos de cada elemento químico na parte dos reagentes e na parte dos produtos.
Vamos começar lá primeiro, ó. Vamos começar... Sempre começa por aqueles que são diferentes de hidrogênio e oxigênio. Deixa hidrogênio e oxigênio por último, tá? Vamos começar primeiro com o cálcio. Olha ali na parte dos reagentes da minha equação química. Cálcio tem um só. Lá na parte dos meus produtos, também só tem um cálcio, tá? Então cálcio tá beleza, tá balanceado. Agora vamos ver o nitrogênio, o N. No meu lado dos reagentes, eu tenho um N, um nitrogênio. Lá no lado dos meus produtos, observem que o NO3, que é o nitrogênio e o oxigênio, eles estão entre parênteses. E fora do parênteses tem o número 2. Significa que esse número 2 multiplica o índice tanto do nitrogênio quanto do oxigênio. Como o nitrogênio ali não tem número nenhum embaixo dele, subentende-se que o índice dele é 1. Tá? Então o 2 que está fora do parênteses vai multiplicar esse índice do N. Então eu tenho que ter 2 N's ali no caso. Então eu tenho um nitrogênio no reagente e 2 nitrogênios nos produtos. Significa que essa equação química não está balanceada. Então eu vou ter que balancear ela. Como que a gente vai fazer esse balanceamento, gente? Deixa só eu interromper o compartilhamento aqui com vocês e compartilhar a tela do PowerPoint mesmo, onde eu posso fazer a edição, tá? Olha aqui. Ué, por que não está aparecendo para eu compartilhar? Só um minutinho, deixa eu ver qual foi a zica aqui que não está aparecendo para eu fazer o compartilhamento com vocês. Aí, beleza. Agora tá certo. Então, olha aqui. Como que eu vou fazer para eu balancear a minha equação química a partir disso daqui? Deixa eu aumentar o tamanho do slide aqui para que vocês consigam enxergar um pouquinho melhor. Então, se eu falei para vocês que aqui no lado dos produtos eu tenho 2 N's e aqui no lado dos reagentes eu tenho um N só, meu passo principal é pegar esse índice do N que está aqui no produto, que no caso é o 2, e vou colocar aqui na substância do reagente que tem o N como coeficiente, ou seja, na frente da substância. Então vou colocar o 2 aqui. Fica assim, 2HNO3 mais CaOH2. Tá? Agora o nosso próximo passo. Fiz o balanceamento do N. Tem 2 N's do lado do reagente e 2 N's do lado do produto. Agora eu vou para hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, aqui tem 2. Na primeira substância, HNO3, são 2 HNO3, então tem 2 hidrogênios, porque cada um é um hidrogênio. E aqui no CaOH, percebam que o 2 está fora do parênteses aqui, então ele multiplica o índice tanto do O quanto do H. Então tem 2 hidrogênios também, dando 4 no total. Aqui nos produtos, eu tenho só o H2O. O 2 embaixo do H significa que tem 2 hidrogênios na molécula de água. Para que esse valor fique 4 igual é nos reagentes, eu preciso colocar o número 2 aqui na frente do H2O. Então, ficando com o coeficiente 2 na frente da água, eu multiplico tanto a quantidade de hidrogênios quanto a quantidade de oxigênios, porque significa que eu tenho 2 moléculas de água. Por fim, vamos verificar o oxigênio. Nos produtos eu tenho 6 oxigênios aqui no HNO3, porque o 2 que está fora multiplica o 3 aqui do O, então dá 6. Mais 2 aqui no CaOH2, dá um total de 8. Aqui nos produtos, no CaNO3, 2, lembra que o 2 fora do parênteses multiplica o índice do O, então 3 vezes 2 vai dar 6 oxigênios. E aqui na molécula de água, o 2 no coeficiente também multiplica o índice do oxigênio, que é 1. Então 2 vezes 1 dá 2. Somando 6 mais 2 também dá 8. Fechando aí nosso balanceamento químico para essa equação. Tá? Então está realizado o balanceamento químico aqui dessa equação. Vamos voltar para o nosso slide. Para a gente continuar a parte da nossa aula. Fiz o balanceamento. Agora percebam ali que está modificado os coeficientes estequiométricos da minha equação química, onde eu fiz o balanceamento. Agora vamos lá. Fiz o primeiro passo, balanceei minha equação química. Agora vamos determinar a concentração, o número de mol de cada substância nas soluções. A primeira solução A.
Como que eu determino o número de mol ali? Concentração vezes volume em litros, tá? Volume é 400 ml, então em litros fica 0,4. A concentração é 0,10, então 0,4 vezes 0,10. O número de mol na solução 1 é 0,04 mol. Na solução 2, aplicando o mesmo princípio, volume é 200 ml, concentração é 0,175, vai dar um número de mols de 0,035 mols nessa solução. Agora a gente vai fazer uma proporção estequiométrica. São sempre 2 mols de ácido que reagem com 1 mol de hidróxido de sódio. Essa é a proporção. Então a gente vai ter que determinar ali, se eu tenho 0,04 mol do ácido, quantos mol de base eu precisaria se a proporção é 2 para 1? Se eu tenho 0,04 mol de ácido, de base eu ia ter que precisar da metade, porque não é essa a proporção, 2 para 1, ou seja, o dobro de ácido para uma certa quantidade de base. Então, se eu tenho 0,04 mol de ácido, eu precisaria, para a minha reação química acontecer, só de 0,02 mol de base. O que tem a mais do que isso está sobrando, está em excesso. Então, não vai interferir em nada na minha reação química. Se eu sei que está sobrando base e tem uma quantidade limitada de ácido, eu vou utilizar somente as informações referentes ao ácido, tá? Porque a base está sobrando, não me interessa a base. Eu vou usar só as informações referentes ao ácido, porque ele é o reagente limitante no caso dessa minha equação química. Então, daí agora eu faço uma proporção estequiométrica. Ali, na nossa equação química, para cada 2 mol de ácido, de HNO3, eu formo 1 mol de sal, de CaNO3, 2. Eu tenho na minha solução que eu coloquei para fazer a reação química 0,04 mol de ácido, que eu encontrei no valor ali do Na. Lembra que eu falei que a gente só vai usar as informações do ácido porque ele é o reagente limitante? E isso vai formar uma quantidade X de sal. Fazendo a nossa regra de 3, eu determino que na minha solução final eu vou ter 0,02 mols de sal. Agora eu preciso calcular a concentração molar. Concentração molar é igual ao número de mol dividido por volume. Encontrei que o número de mol do sal é 0,02 mol, divididos pelo volume da minha solução final. Volume da solução final, gente, lembra que é a somatória do volume da solução 1 mais o volume da solução 2. 400 mais 200 dá 600 ml, por isso eu coloquei 0,6 ali. Determinando a concentração de sal na solução final, 0,033 mol por litro, tá? Vamos adiante. Agora a gente vai falar de titulação, gente, que é um conceito bastante aplicado quando a gente fala de mistura de soluções. Não confundam titulação com título, tá bom? São duas coisas bem diferentes, apesar do nome parecido. Quando a gente falou em título, lá na aula passada, título ele é uma relação proporcional entre a massa de um soluto e a massa de uma solução, ou entre o volume de um soluto e o volume de uma solução. Lembram disso? Que eu até dei o exemplo lá do caso do álcool 70%, que ele é 70% porque ele é feito 70% de álcool, daquele volume todo de álcool que você compra, 70% é só álcool. Os outros 30% é a substância que é utilizada para diluir o álcool, tá? Isso é título. Agora, titulação, ele é um processo que a gente utiliza em laboratório, em indústrias, em qualquer área que envolva aí, o uso de soluções, para a gente determinar a concentração de uma solução que a gente não sabe, uma solução que a gente vai chamar de solução problema, a partir de uma segunda solução que eu conheça as suas características, que eu saiba qual é a sua concentração, tá? Geralmente essa titulação ela é muito utilizada para a gente determinar a concentração de um ácido
ou de uma base. Quando a gente utiliza o seu oposto, né, o seu reagente, que seria, no caso, se eu quiser descobrir a concentração do ácido, eu vou usar uma base de concentração conhecida. Se eu quiser determinar a concentração de uma base, eu vou usar um ácido de concentração conhecida para fazer essa titulação. No processo de titulação, a gente coloca junto com a solução problema uma terceira substância chamada de indicador ácido-base. Esse indicador ácido-base é uma substância que tem a capacidade de alterar a sua coloração quando o pH do meio sofre mudança. Por que a titulação ela serve para determinar a concentração de uma solução problema, gente? Pelo seguinte, quando a gente coloca uma solução formada por um ácido, por exemplo, o pH geralmente ele é abaixo de 7. Se eu uso um indicador ácido-base, o indicador ácido-base ele possui uma coloração característica em pH ácidos. À medida que eu começo a acrescentar a outra substância de concentração conhecida, no caso, a substância que seria a base, aí, que eu sei qual é a concentração dela, o pH do meio começa a sofrer alteração, ou seja, ele começa a aumentar. Isso faz com que, à medida que o tempo passa, o pH vai alterando, vai aumentando, e o indicador ácido-base, quando ocorre a alteração do pH, ele muda a sua coloração. Tá? Para se fazer essa titulação, gente, a gente vai utilizar, precisa-se aí, no caso, de alguns equipamentos laboratoriais. Por exemplo, um Erlenmeyer, que é esse recipiente em formato de um triângulozinho aí. Precisa-se também de uma bureta, que é vamos colocar um exemplo assim para vocês entenderem, uma seringa com uma torneirinha, onde a gente possa controlar a quantidade de substância que está sendo misturada. E com isso a gente faz a titulação dessas duas substâncias. Eu vou mostrar para vocês aí um exemplo dessa titulação ela sendo feita, tá? Foi um vídeo gravado por um professor de um instituto federal, não sei do qual é, se é do Paraná, se é do Rio Grande do Sul, de onde é, tá? Mas que mostra esse processo acontecendo na prática. E aí depois eu faço o comentário com vocês sobre a aplicação da titulação e como a gente determina a concentração da solução problema a partir da solução chamada aí de titulante, no caso, ou a solução que eu conheço ela. Beleza? Só me responde uma coisa, gente. Eu vou dar play aqui no vídeo, é um vídeo bem curtinho. Vou dar play aqui no vídeo, só me diz uma coisa, se vocês estão ouvindo o som ou não. Fala lá no chat pra mim, tá saindo som aí? Tá aparecendo o vídeo pra vocês? Tá aparecendo o vídeo pra vocês? Tá saindo som? Então pera aí, deixa eu abrir no YouTube. Vou abrir no YouTube, que daí eu acho que no YouTube sai o som. Só um minutinho aí, gente. Deixa só eu copiar o link do vídeo aqui e já compartilho com vocês a imagem dele. Você quer fazer o favor de não pular meu vídeo, por favor? Que eu quero te mostrar uma forma de gerar renda, uma novidade, uma inovação. Que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Ó, vou compartilhar com vocês aqui então a guia do YouTube, que eu acho que no YouTube sai o som.
Agora tá com som, né? Beleza. Então, gente, o que ele vai fazer aqui? Ele tem uma solução que ele precisa fazer a determinação da concentração dela, que é a solução de um ácido. E ele tem uma segunda solução que ele conhece a concentração, que é uma base, tá? Então, como que ele vai fazer essa titulação, que é a determinação da concentração do ácido a partir da base que ele conhece? Primeiro, então, ele vai pipetar ali um certo volume da solução do ácido, no caso 10 ml. Ele está coletando 10 ml ali, utilizando uma pipeta, e aquela bolinha verde ali em cima é chamada de pera, a gente usa para succionar o ácido, né? Se você chupar com a boca ali, você engole o ácido e acaba intoxicado. Então ele succionou ali 10 ml do ácido e colocou no recipiente, no Erlenmeyer. Esse tubinho aí, esse copinho em formato de um triângulo é um Erlenmeyer. Agora ele vai acrescentar aproximadamente 100 ml de água destilada para completar a solução do ácido ali. Até completar ali o volume que ele deseja, que no caso vai ficar 110 ml, né? 10 ml do ácido mais 100 de água, 110 ml aproximadamente. Agora ele tem ali a base, que é o hidróxido de sódio. Perceba que a base ele já sabe a concentração dela, que é 1 molar. Está escrito ali no recipiente, 1 molar. Então ele montou o equipamento ali, colocando a bureta, daí no caso aquele aparelhinho que está de baixo ali é um agitador magnético, não é necessário 100% isso, ele vai usar ali só porque ele é preguiçoso mesmo. Acrescentou um certo volume de base ali no becker, e ele vai colocar essa base agora dentro da bureta, que é esse negocinho que fica tipo uma pipeta, digamos assim, tipo um caninho que fica preso ali no suporte. Olha ali na bureta que a bureta é graduada, tá, gente? Então qual é o passo que ele vai fazer aí? Ele vai deixar escorrer um pouco do líquido de dentro da bureta até ela chegar na marquinha 0 ali, que é o que ele chamou aí de zerar. Até chegar na primeira marquinha ali, ó, no primeiro risquinho, aí ele fecha de novo. Agora ele sabe que ali tem 10 ml de base. Por fim, coloca a solução a ser titulada embaixo ali da bureta. Vai acrescentar agora um indicador ácido base na solução que eu quero titular, que no caso ali é a fenolftaleína. A fenolftaleína em meio ácido, ela é incolor. Quando o meio se torna básico, ela fica rosa. E essa barrinha que ele está colocando aí não é necessária. Isso daí é uma barra magnética que vai ficar girando e agitando a solução à medida que o tempo vai passando. No caso ali não é necessário porque ele poderia ficar girando o recipiente com a mão, tá? Dá um pouco mais de trabalho, corre o risco de você quebrar os equipamentos, mas também não é necessário ali ter o agitador magnético, tá? Agora o que ele vai fazer? Vai começar a titulação. Nesse processo ele vai deixar pingando a base sobre o ácido. Ó, percebam que toda vez que a base pinga sobre o ácido, a solução fica um pouco rosinha, mas ela não permanece rosa, ela fica rosa só por alguns instantes. Então vai deixar ali a solução de base pingando sobre a solução do ácido até o momento em que toda a solução do ácido se tornar rosa, que é o que a gente chama de ponto de viragem. Quando ocorrer o ponto de viragem, que é quando toda a solução do ácido ali tiver ficado rosa, significa que todo o ácido da solução foi neutralizado e, portanto, ocorreu a neutralização completa dele. E assim eu posso determinar qual é a concentração dessa solução com essas informações.
Percebam que daqui a alguns instantes toda a solução ali vai adquirir a coloração rosa, que é o que a gente chama de ponto de viragem. Olha, perceba que a solução inteira ficou rosa agora. Isso significa que todo o ácido foi neutralizado. Então ele anota ali o volume de base que foi consumido, no caso 10 ml, que é o que está marcando ali. Como que ele vai determinar a concentração agora da nova solução? Ele tinha uma concentração conhecida de base, no caso, e uma concentração desconhecida de ácido. Deixa só eu pausar o vídeo aqui para ele não continuar. Parando aqui nessa parte. Então ele tinha uma concentração conhecida de base e uma concentração desconhecida de ácido. A concentração do ácido não se sabe. O volume de ácido que ele colocou na solução, 10 ml, lembra lá no momento inicial. A concentração da base, ele colocou ali 0,9964 porque ele quer ser muito exato. Mas ele podia ter colocado 1 para efeitos de cálculo. E o volume de base que foi consumido, que foi usado para neutralizar todo o ácido, 10 ml. Agora, como que calcula o volume da concentração do ácido? Então, substitui ali, ó, concentração molar do ácido vezes volume molar do ácido igual concentração molar da base vezes volume da base que foi usado. Gente, aí no vídeo, ele não colocou uma informação muito importante, tá? Que informação é essa? Eu vou comentar com vocês ali nos slides novamente. Tem mais um valor que eu preciso colocar aí na minha conta para fazer essa determinação da concentração da substância que está sendo titulada, tá? Na frente ali do VA, eu ia colocar, tem que colocar também vezes. E aí vamos usar um símbolo para representar essa informação, vou usar o símbolo B. O que é esse símbolo B? É o coeficiente estequiométrico da base. Ou seja, o númerozinho que vai na frente da base. Sabe aquele númerozinho que vai na frente da substância química quando a gente tem uma reação química? Que a gente chama de coeficiente estequiométrico? Então eu tenho que multiplicar o MA vezes VA, que é a concentração molar do ácido, vezes volume do ácido. Multiplicar isso daqui pelo coeficiente da base. Se for, por exemplo, ali no caso é 1 o coeficiente da base. Por isso ele não colocou ali embaixo. Mas se fosse 2 o coeficiente da base, ali embaixo ele ia ter que multiplicar por 2. Se fosse 3, multiplica por 3 e assim por diante. A mesma coisa faz lá no outro lado da equação, onde está a concentração molar da base vezes volume da base. E eu teria que multiplicar esse lado da equação pelo coeficiente estequiométrico do ácido, do HCl. Ali, como o coeficiente estequiométrico do HCl também é 1, ele nem colocou ali embaixo. Mas se fosse 2, se fosse 3 ou 4, teria que colocar essa multiplicação ali embaixo também. Aí agora segue a equação. Concentração do ácido vezes 10, que é o volume que foi usado, é igual à concentração da base, que era conhecida, 0,99964, vezes volume, que é 10. Tá? Vai determinar que a concentração molar do ácido que foi titulado é de 0,964 mol por litro, tá? Ou molar, no caso, que a gente usa o símbolo aí de M de molar, tá? Então esse é um processo conhecido como titulação, gente. É utilizado muito na indústria química para fazer a determinação da concentração de uma solução que eu não conheço, que eu não sei a concentração dela, a partir de uma outra solução que eu saiba a sua concentração, tá? Então, colocando aqui em conceitos. Primeiro passo, escrever a equação química que representa a titulação. Segundo passo, balancear essa equação química. Terceiro passo, determinar os volumes da solução que vai ser a titulante, a solução que vai servir, que eu sei a concentração dela, que vai servir para eu determinar a da outra, e a da solução problema. Tá? E aí eu vou usar essa fórmula que está aí. MA vezes VA vezes B, que é o coeficiente estequiométrico da base, é igual a MB, que é concentração molar da base, vezes VB, que é volume da base, vezes A,
que é o coeficiente estequiométrico do ácido, tá? Aí eu falei do uso de indicador ali. O que é o indicador, gente? Que foi a fenolftaleína que o cara colocou ali no ácido. Um indicador é uma substância química que pode ser natural ou sintética, tá? Pode ser produzida em laboratório ou pode ser obtida por meios naturais, que altera a coloração, que ela muda de coloração de acordo com o pH do meio onde ela se encontra, tá? A fenolftaleína que ele colocou ali, por exemplo, em meio ácido ela tem coloração incolor, ou seja, ela não tem cor nenhuma, né? Ela é incolor. E quando o meio se torna básico, ela fica rosa. Outros indicadores ácidos bases têm outros tipos de colorações de acordo com o pH do meio, tá? Geralmente os indicadores, eles são constituídos por um ácido ou uma base fraca que conseguem entrar em equilíbrio químico. O que é um equilíbrio químico, gente? Toda vez que a gente tem uma reação química reversível, uma reação química reversível significa que ela pode ocorrer em ambos os sentidos, tanto dos reagentes formando os produtos, quanto dos produtos formando os reagentes, tá? Então, no caso dos indicadores, geralmente eles são formados por ácidos ou bases fracas que conseguem entrar em equilíbrio, tá? A dissociação do ácido para formar o íons entra em equilíbrio com os íons se juntando e formando o ácido novamente. Por isso tem que ser ácido de base fraca, tá? Porque ácidos fortes ou bases fortes não entram em equilíbrio químico. E nesse caso, quando a substância está na sua forma molecular, ou seja, na forma antes de sofrer a dissociação iônica, ela tem uma cor. Após ela ter sofrido essa dissociação iônica, ela apresenta outra cor diferente, tá? Como exemplo, eu coloquei ali um indicador hipotético, que eu chamei ele de HIN, que é um ácido hipotético, tá? Não existe esse ácido HIN, é um ácido hipotético, onde na sua forma molecular ele tem coloração verde. A partir do momento que esse ácido ele sofre dissociação e forma íons H+, cátions H+, e o íon IN-, que é um íon hipotético, o íon ele tem coloração rosa. Então, se eu colocasse esse ácido dentro de uma solução, significaria que, vamos supor lá uma solução que fosse ácida, que tivesse H+. Nessa solução que tem H+, o meu ácido sofre dissociação e forma H+. A minha solução já tem H+, porque ela é ácida. Vai gerar o que a gente chama de efeito íon comum. No efeito íon comum, o que vai acontecer? Como eu estou acrescentando um íon, o íon do meu ácido, a uma solução que já tem esse íon, que é uma solução ácida, vai fazer com que esse equilíbrio químico que está representado ali, do reagente formando produto, produto formando reagente, esse equilíbrio químico seja deslocado no sentido da esquerda, no sentido de consumir o íon que já existe, de gastar o H+. Então vai fazer H+, juntar com o IN- e formar mais HIN. Então a concentração de HIN aumenta e a concentração de íons diminui. À medida que a concentração de íons de ácido molecular aumenta, a solução vai ficar esverdeada. Pelo contrário, se eu colocasse esse ácido numa solução básica, uma solução que tem bastante OH- e pouco H+, tá? O que iria acontecer? Se tem bastante OH-, bastante hidroxila, a hidroxila reagiria com o H+ do ácido, consumindo esse H+. Aí gera o que a gente chama de efeito íon não comum. O H+ está sendo gastado porque ele está se juntando com a hidroxila. Meu equilíbrio químico seria deslocado, ele seria perturbado no sentido da direita. Ou seja, no sentido de quebrar mais moléculas de ácido para formar mais íons H+ e IN-. Então a concentração de IN- aumentaria, ao passo que a concentração de HIN diminuiria. Então a minha solução em meio básico ela se tornaria rosa, porque é a coloração que tem o íon IN-, tá? Essa mudança de coloração de acordo com o pH do meio a gente chama de ponto de viragem. E é ela que é utilizada para a gente poder determinar a concentração de uma solução problema, porque indica que quando ocorreu o ponto de viragem, toda a substância que estava presente na solução problema foi neutralizada e, consequentemente, então, já foi consumida
por aquele certo volume da substância que eu conheço. Tá? Aqui na tabelinha, nós temos alguns exemplos de indicadores ácidos-base. Por exemplo, violeta de metila é um indicador ácido-base que em pH abaixo de 1,6 ele é amarelo. Acima de 1,6 ele é azul. O alaranjado de metila, abaixo do pH 3,1, ele é vermelho. Acima do pH 4,4 ele é amarelo. Aí tem o azul de bromotimol, que em pH abaixo de 6 é amarelo, acima de 7,6 é azul. A fenolftaleína, que foi usada lá no exemplo anterior, abaixo de 8,2 ela é incolor, acima de 10 ela é rosa. Tem o amarelo de alizarina, que ele é amarelo abaixo de 10,3 e vermelho acima de 12. Esses são exemplos de indicadores ácidos bases que são sintéticos, produzidos em laboratório. Mas a gente tem indicadores ácidos bases naturais. Por exemplo, a beterraba. A beterraba é um excelente indicador ácido-base. Tá? Se a gente pegar lá, por exemplo, a beterraba e pingar algumas gotinhas de limão em cima da beterraba, você vai ver que ela vai mudar de cor. Tá? Porque a substância que dá a coloração para a beterraba é um indicador ácido-base. Ela tem um ponto de viragem, geralmente em pHs ácidos. Por isso que se você pingar limão em cima dela, ela muda de coloração. Tá? Por fim, para a gente concluir, gente, vamos terminar fazendo um exercício aqui sobre titulação, tá? Um exercício onde a gente vai aplicar os conceitos de titulação. Preste atenção no seguinte. Uma solução aquosa A, preparada a partir de ácido bromídrico, é diluída em água destilada até que sua concentração seja reduzida à metade. Em titulação, 50 ml dessa solução diluída consomem 40 ml de solução de hidróxido de potássio 0,25 mol por litro. Determine a concentração do ácido na solução diluída e na solução inicial. Tá? Então, um exercício aqui aplicando o conceito de titulação, gente. Eu tenho volume da solução que eu quero titular, que é 50 ml de ácido, que eu não sei qual é a concentração delas. Tenho o quanto de uma outra solução eu vou precisar para consumir, que é 40 ml de uma solução de hidróxido de potássio, e o volume e a concentração dessa solução, que é 0,25 mol por litro. Não, assim, eu vou seguir esses passos aqui atrás, ó. Primeiro passo, escrever a equação química da titulação. Ácido bromídrico, que vai reagir com o hidróxido de potássio para formar brometo de potássio e água, que é essa equação química que está aqui. HBr mais KOH formando KBr mais H2O. Tá? Segundo passo, balancear a equação química. Nesse caso aqui, a equação já está balanceada, não preciso mudar nada. Tá? Terceiro passo, olha o terceiro passo aqui. Determinar os volumes da solução titulante e da solução problema. Já tenho volume da solução titulante, que é o 40 ml de hidróxido de potássio, e da solução problemas, que é 50 ml do ácido, que eu ainda não conheço. Tá? Agora, substituo esses valores na minha fórmula. MA, concentração molar do ácido. Como é a minha solução problema, eu não sei. VA, volume da solução do ácido, 50 ml. O A é o coeficiente estequiométrico do ácido, coeficiente estequiométrico do HBr, que é 1 para essa equação aqui em especial. MB, concentração molar da solução B, que é 0,25 mol por litro. VB, volume da solução titulante, que é 40 ml. E B é o coeficiente estequiométrico da base, do KOH, que aqui também é 1. A equação vai ser essa. MA vezes VA vezes B é igual a MB vezes VB vezes A. Então, MA não sei, VA 50 e o B é 1. MB 0,25, VB 40 e o A também é 1. Agora, fazendo a conta aqui, aplicando o cálculo, vou determinar que a concentração da minha solução diluída é de 0,2 mol por litro. Mas ele também pede da solução inicial, da solução que foi diluída. Lá ele fala assim, ó, a solução aquosa A
é diluída em água destilada até que sua concentração seja reduzida à metade. Então, se a solução diluída, que significa que ela tem metade da concentração, é 0,2, significa que a solução inicial tem o dobro dessa concentração, que é 0,4 mol por litro. Tá? Outro exemplo aqui, agora, onde aqueles valorizinhos que eu falei para vocês vão ser bem importantes. 50 ml de uma solução de ácido sulfúrico exigem, na titulação, 25 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro. Qual a concentração em quantidade de matéria do ácido sulfúrico? Primeiro passo, escrever a equação química. H2SO4 mais NaOH forma Na2SO4 mais H2O. Segundo passo, determinação dos coeficientes estequiométricos, que é balanceamento químico. Para balancear, preciso colocar o 2 na frente do NaOH e o 2 na frente do H2O. Agora está balanceada a nossa equação. Agora, terceiro passo, extrair informações do exercício. Concentração molar do ácido, não sei, porque é a solução problema. Volume de ácido que vai ser titulado, 50 ml. Agora, olha ali, o A, coeficiente estequiométrico do ácido, o númerozinho que está escrito na frente do ácido ali, do H2SO4, não tem número nenhum, então indica que é 1. Próximo passo, MB, concentração molar da base, 0,1 mol por litro. Volume da base, 25 ml, volume da solução titulante que foi usado para fazer toda a titulação do ácido. E agora percebam ali que no lugar do B eu coloquei 2. Por que 2? Porque o coeficiente estequiométrico da base, do NaOH, é 2, tá? E não mais 1, como era no caso do exercício anterior. A equação continua sendo a mesma. Ma vezes Va vezes B igual a MB vezes VB vezes A. Tá? Percebam que agora, aqui, no lugar do B, eu tenho que colocar o 2. E lá no lugar do A, vamos colocar o 1. Continuando o cálculo nosso aqui, vamos determinar que a concentração do ácido que foi titulado é de 0,025 mol por litro do ácido, tá? De ácido clorídrico. Beleza, pessoal? Esse era o nosso tema de hoje, sobre concentração, coeficiente estequiométrico,